E aí, galerinha, turmas de primeira e segunda série, segunda-feira e terça, tudo bem com vocês? Aqui pelo CAL, nós estamos trabalhando muito para que você aí em casa, durante a sua quarentena, realmente tenha um tempo proveitoso para que a sua rotina de estudos não seja prejudicada, mas que também você aproveite de maneira muito positiva esse tempo, esse período, para assistir a uma série, acompanhar um filme, ler um livro, é importante, tá certo? Minha dica enquanto professor de literatura, tem acesso à maior quantidade de produtos culturais possível. Se liga lá no Instagram, tem muitos professores dando dicas. O Instagram do CAL também está soltando muita coisa interessante. Se liga nas plataformas de streaming, tem muita coisa rolando de modo positivo. Então não fique em casa nessa quarentena apenas, sei lá, fazendo a mesma coisa, jogando ou concentrando energia com aquilo que não pode ser tão proveitoso. Tranquilo? Aqui no nosso vídeo, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade a todos os conteúdos que nós vemos estudando desde nossas aulas presenciais, tá certo? Para você se orientar melhor, se localizar melhor, eu quero que você relembre aqui. Nós estamos trabalhando com vanguardas artísticas, ou vanguardas europeias, se assim você preferir, tá certo? Nós vimos o conceito de vanguarda, nós entendemos um pouquinho a diferença entre vanguarda e um movimento artístico, como por exemplo o movimento da arte moderna, o modernismo. Se tiver alguma dúvida, se tiver restado alguma dúvida, volta para o vídeo anterior, em que nós falamos principalmente sobre expressionismo, localiza lá no começo do vídeo esse momento e retoma para os seus estudos, tá certo? Hoje, eu preciso mais uma vez, que você aí na sua casa pega o seu livro, abra, por favor, já listei para você aqui no meu quadro, a partir da página 54, que foi onde nós paramos na última videoaula, tá certo? Então, por favor, abre o seu livro na página 54. Se você está meio desavisado, não conseguiu ainda localizar seu livro, dá uma pausa no vídeo, vai procurar, retoma o vídeo, na verdade, com o livro e o caderno para as anotações. Tranquilo? Bom, então esse percurso que nós estamos fazendo, construindo, esse caminho que estamos trilhando, quando investigamos as vanguardas, é um caminho que para mim é muito prazeroso e imagino que para você que está em casa, está na sua quarentena também é. Então, para a gente retomar aqui, veja, falamos um pouquinho sobre impressionismo já, certo? Numa das nossas aulas presenciais. Na nossa última aula presencial, falamos também sobre futurismo. Na última aula virtual, na nossa última videoaula, conversamos sobre expressionismo e hoje nós chegamos a um movimento, a uma estética, a uma vanguarda pela qual tem um apreço gigantesco, que é o cubismo, certo? Você que é meu aluno ou minha aluna aqui no CAL, com certeza sabe ou já percebeu que sempre eu faço referência ao cubismo, certo? Sempre que dá para a gente fazer uma ponte do nosso conteúdo com cubismo, do artista estudado com cubismo, nós fazemos em sala de aula. Então hoje chegou o grande dia em que nós vamos ter uma aula dedicada para isso, beleza? Então você já abriu o seu livro na página 54, vamos iniciar a nossa aula justamente por alguns aspectos gerais relacionados a esse movimento, a essa estética, tranquilo? Bom, inicialmente eu gostaria de trazer para vocês uma informação que é relacionada ao marco inicial do cubismo na Europa. Então a Europa vai ser justamente o berço dessa vanguarda, não seria diferente, né? Estamos aqui comecinho do século XX. Muitos estudiosos, inclusive, delimitam como o início do cubismo, como o momento inicial dessa vanguarda, lá o ano mais ou menos de 1907, em que o Pablo Picasso, pinta uma tela chamada As Senhoritas d'Avignon. Me perdoe a pronúncia do francês decadente, né? Do francês torto, mas justamente porque meu francês é um francês de João Câmara, entende? É um francês torto, é que nem meu inglês. Então, As Senhoritas d'Avignon, já dando uma tradução, né, para não escorregar mais ainda na pronúncia, é considerado por muitos estudiosos de cubismo como o marco inicial dessa estética, como o pontapé, vamos chamar assim, primeiro para essa vanguarda europeia. Tranquilo? Dito isto, vem para cá comigo. Eu coloquei para vocês, de modo geral, 3 tópicos iniciais que vão nos orientar nesse primeiro momento de contextualização desse tópico, do cubismo. Se liga no primeiro. Eu tenho aqui que o cubismo busca, vou usar o verbo no presente, tá certo? Já que estamos estudando agora. O cubismo busca representar ou busca apresentar
a realidade por meio de formas geométricas. Bom, para você que é aluno CAL, deve estar ou na primeira série de ensino médio ou na segunda série, essa perspectiva não é novidade, certo? Então, quando se fala em cubismo, eu tenho certeza que na sua cabeça, no seu juízo, como eu sempre falo, já acendeu uma luzinha amarela e aí você associa essa ideia de cubismo a formas geométricas. Então, o cubismo buscava apresentar ou representar a realidade principalmente por meio das formas geométricas. Então, é como se o pintor, o artista, usasse um filtro sobre a realidade para ele transpor essa realidade para a sua tela por meio principalmente da valorização de formas geométricas. Como é que isso se dá? Se liga no segundo tópico. Veja só, essa representação ou apresentação da realidade se dá principalmente por meio do uso de ângulos retos na pintura, por meio de planos geométricos e de formas descontínuas. Essas três informações estão na sua página 54 no seu livro, tá certo? Você pode localizar, agora de cabeça não sei exatamente em qual parágrafo está, mas essa informação você pode localizar no seu livro e destacar, certo? Se você não quiser copiar o que está no quadro. Então, há esses três mecanismos, essas três formas de tentar materializar a representação da realidade por meio de formas geométricas. Então, quando ele usa ângulos retos, os planos geométricos e as formas descontínuas. É importante fazer um parênteses aqui nesse momento, no que diz respeito ao estudo, ao trabalho com a perspectiva pelos pintores cubistas. Quem é meu aluno aqui no CAL, com certeza, não vai encarar essa ideia de perspectiva de maneira nova, como se fosse uma novidade, justamente porque sempre que nós analisamos telas na sala de aula, eu sempre peço para vocês observarem a relação das figuras dentro do plano que foi representado. E aí entra a perspectiva. Um grande ganho, uma grande contribuição da estética cubista, da vanguarda cubista, é justamente a tentativa ou a quase total anulação da perspectiva nas telas. Então é importante você observar que quando nós passarmos para a análise das telas, nós vamos observar, por exemplo, que muitas vezes os artistas representam as figuras de modo contínuo, certo? Então, como se essas figuras, esses corpos, estivessem sem haver uma disposição com relação ao espaço dentro da tela, dentro da imagem, diferente. Então, esse é o trabalho com perspectiva, que vai ser uma das maiores contribuições do cubismo para a arte moderna e, consequentemente, para a arte contemporânea. Beleza? Bom, esses dois tópicos iniciais, então, nós já discutimos. Chegamos ao terceiro, beleza? Vê comigo aqui. O terceiro tópico diz que o cubismo trata da rejeição da distinção entre profundidade, forma e fundo. Bom, isso é uma consequência do tópico anterior. Então, o cubismo vai tentar, na sua tela, nas suas pinturas, no seu trabalho artístico, principalmente na pintura, caiu, né? Essas coisas acontecem, vou apanhar. Principalmente na pintura, retomando, o trabalho justamente com essa ideia de profundidade, de forma e de fundo, o que implica diretamente no que eu falava anteriormente, no trabalho, no estudo da perspectiva, tá certo? Então, há uma tentativa, uma quase anulação da profundidade em muitas telas que são prototipicamente cubistas. Essa palavra prototípico ou prototípica, ou advérbio prototipicamente, também não é novidade para você que é meu aluno. Por favor, não me faça passar vergonha. Né? Prototípico é justamente aquela ideia, aquela ação, aquela coisa, vamos usar essa palavra terrível, que segue um padrão. Então, quando eu digo que uma tela é prototipicamente cubista, é uma tela essencialmente cubista. Então, nas telas que são prototipicamente cubistas, nós temos justamente a tentativa de minimização ou anulação da profundidade e um estudo muito delicado, tanto da forma quanto do fundo. O que é que isso quer dizer? Quando eu me refiro à forma dentro de uma tela cubista, é importante você observar esse conceito, essa ideia como uma tela. Observa no seu livro algumas telas, alguns exemplos que aparecem. Se você perceber, por exemplo, lá naquela tela, nas senhoritas d'Avignon, meu francês, você vai observar, por exemplo, que as figuras femininas são representadas de um modo que foge à realidade. Então, lá você tem um grupo de mulheres representado, um grupo de prostitutas, que é representado justamente de maneira não fiel, ou uma representação que não é fidedigna à realidade. Alguns estudiosos, inclusive, apontam
que nas telas que são prototipicamente cubistas, não há uma preocupação com a verossimilhança, ou seja, a relação com a realidade, a relação estabelecida entre a tela, a obra, e a realidade. Tranquilo para você? Bom, vamos avançar mais um pouquinho, por favor? Eu coloquei para você aqui que o cubismo, nesses moldes europeus, que neste momento aos quais eu me refiro, vai se dividir justamente em dois momentos principais, ou em dois grupos, certo? A gente vai ter, primeiro, um cubismo analítico e depois um cubismo sintético. Então, são duas identificações teóricas e metodológicas do movimento cubista. O que é que isso quer dizer? Então, os artistas que se alinhavam num determinado momento a um cubismo analítico tinham uma identificação teórica, ou seja, tinham objetivos diferentes daqueles artistas ou deles mesmos que em outro momento se alinhavam a um cubismo sintético. Quando eu me refiro à metodologia, então haver uma identificação metodológica diferente entre um momento e outro, quer dizer que a técnica utilizada, principalmente a técnica utilizada para a composição da tela, para a composição da figura, da obra em geral, são técnicas ou é uma técnica diferente. Bora observar isso melhor? Coloquei para você aqui que o cubismo analítico usa sempre, privilegia o monocronismo. A gente conhece muito bem esse prefixo, mono. Né? Mono, há a prevalência de um só tom, de uma só cor, tá certo? Vê só aqui para mim. Além desse cubismo analítico trabalhar com monocronismo, ele também vai privilegiar, vai trabalhar de modo mais direto, mais concreto, com o estilhaçamento de planos. Volta àquela discussão que nós tivemos anteriormente. Então, a tentativa de fazer um plano mais difuso, de trabalhar com a ideia de profundidade quase que nula, quase que sem profundidade. Então, isso entra, ou seja, as telas produzidas sob essa identificação teórica e metodológica, entram nesse momento que nós chamamos de cubismo analítico. Beleza? Espero que você tenha anotado aí no seu livro, anota na margem, faz a anotação naquela parte branca, tá certo? Ou no seu caderno, se você for um pouquinho mais organizado. Beleza? Se liga no segundo grupo para mim, por favor. Eu coloquei aqui que o segundo momento do cubismo é chamado de cubismo sintético. Particularmente, aí vem o meu testemunho, né, que eu sempre dou na minha aula. Particularmente, é o momento com o qual eu mais me identifico, certo? Que é quando justamente vai haver na composição da obra o uso de elementos muito mais heterogêneos. Como assim, Guilherme? O artista vai recorrer a uma técnica na hora de construir, no momento de construção da tela, que vai usar na tela uma série de elementos que até então não eram inseridos na pintura, por exemplo. Então, os artistas vão trabalhar principalmente com colagens. Então, trabalha se aliando a pintura à colagem. Colagem de quê, Guilherme? Recortes. Inclusive, havia artistas que usavam pétalas, havia artistas que usavam raspas ou pedaços de madeira. Então, tudo isso vai entrar justamente no uso de colagens e no tratamento mais heterogêneo dessa obra de arte dentro do cubismo sintético. Beleza? Feita essa caracterização de modo mais geral, quando nos referimos à Europa, eu acho importante que nós façamos a ponte com o Brasil. Como o seu livro aí, como você observa, faz muito bem, certo? Eu elegi dois sujeitos, dois personagens muito emblemáticos, aqui da nossa cultura, duas personagens muito singulares, muito importantes para a construção cultural do nosso Brasil, que são a Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Que não por acaso, os dois inclusive, aí vem a fofoca da literatura, né? Não por acaso os dois foram casados por um tempo, né? A Tarsila e o Oswald. Bom, coloquei por uma questão de ordem, vamos iniciar com a Tarsila do Amaral, já que a aula, em sua maioria, se deteve sobre a pintura. A pintura de Tarsila, ou pelo menos parte da pintura de Tarsila, vai receber uma influência muito clara, muito direta do cubismo. Basta você olhar, por exemplo, uma tela que eu acredito que está no seu livro. Deixa só eu pegar o livro, por favor, rapidinho, para eu me certificar. Porque se não tiver, aí eu vou dar um jeito de colocar aqui. Eu falo eu, mas por trás da câmera a Breno, que vai editar esse vídeo e vai colocar lindamente essas figuras para você. Na página 55, o livro traz para você uma tela de 23 chamada Caipirinha, certo? Da Tarsila do Amaral. Se você tiver curiosidade, eu sei que você é um caboré curioso, uma caboré curiosa, abre o Google,
Joga lá o nome da tela, joga o nome da artista e verifica, por exemplo, como as cores são utilizadas nessa tela. Mas eu quero que você olhe principalmente como as formas são exploradas na pintura de Tarsila do Amaral nessa tela, certo? Vou deixar mais 2 sugestões de análise de tela para vocês. Primeiro, eu quero que vocês olhem, por favor, uma tela chamada Carnaval em Madureira, ou Carnaval, acho que não tem um artigo, Carnaval em Madureira, que também é de Tarsila, na qual Tarsila explora principalmente essas influências cubistas nas formas da natureza e nas formas dos sujeitos humanos representados. Então perceba que as pessoas são formadas, são representadas com ângulos ou com formas que remetem, por exemplo, a um círculo. Se você observar no plano de fundo da tela, ou seja, por trás das figuras humanas do Carnaval em Madureira, você vai observar que as formas da natureza são representadas com ênfase, nas quais há ênfase dos ângulos e principalmente das figuras geométricas como um todo. Beleza? A terceira tela, já dizia a segunda, né? Porque matemática comigo é quase que nulo. A terceira tela, a terceira sugestão que eu deixo para vocês, que provavelmente vai aparecer por aqui, para você que está em casa, é uma tela também de Tarsila, que se chama Estação de Trem... Não, desculpa, tenho que olhar minha anotação, porque é um título comprido. Então veja só, aqui está. É uma tela de Tarsila chamada Estrada de Ferro Central do Brasil. É uma tela de 1924, na qual eu penso que dentre essas 3 telas citadas vão ser mais exploradas, essas características do cubismo. Por exemplo, as formas, os ângulos, o trabalho com plano, com perspectiva, com forma. Então fica atento à Estrada de Ferro, tenho que olhar novamente, desculpa gente, Estrada de Ferro Central do Brasil. Para mim, na minha memória, é muito viva a imagem, a pintura, né, a tela, porque a imagem é que realmente fica na cabeça. O título realmente, para mim, é mais difícil. Você que está aí provavelmente sabe disso, porque os nomes de vocês eu tenho uma grande dificuldade de aprender, né? Então, por isso, Caboré, para cá, Caboré para lá, para que todo mundo se sinta mais íntimo a mim. Beleza? Então, a Tarsila na pintura, como eu coloquei aqui para você, vai explorar boa parte dessas características. No entanto, eu quero chamar a atenção para um ponto na pintura de Tarsila, sob influência cubista, que é no tratamento, no estudo das cores. Tarsila vai fazer uma releitura cubista muito tropical aqui no Brasil. Ora, Tarsila nasce, ela nasce no berço paulistano. Tarsila vem de uma família de produtores de café. Tarsila mora numa fazenda durante boa parte da sua infância. Então ela tem contato com elementos da natureza que vão influenciar diretamente a sua pintura ao longo da vida toda. Então as cores que são utilizadas por Tarsila, dentro no estudo, na exploração das formas, vai dar um tom muito particular ao cubismo aqui no Brasil. E mais especificamente ao cubismo de Tarsila do Amaral. Tranquilo? Bom, para a gente encerrar esse momento, o nosso querido Oswald de Andrade com a poesia. Então, enquanto Tarsila, a sua companheira, trabalhou com o cubismo dentro da pintura, o Oswald de Andrade trabalha com o cubismo na poesia, na literatura. Deixa eu fazer um parênteses aqui que eu acho importante. Provavelmente você, que é meu aluno ou aluna aqui no CAL, não acha estranha a pronúncia Oswald de Andrade, porque eu já expliquei em sala dizendo que eu vou falar sobre esse sujeito. Oswald de Andrade preferia, inclusive, que o nome dele fosse pronunciado como se fosse a palavra Osvaldo sem o O, em vez da pronúncia em inglês e em estrangeira, Oswald, beleza? Então, sempre há preferência, na minha fala, por pronunciar como Oswald de Andrade. Tranquilo? Basta você dar uma pesquisadinha rápida na internet que você encontra trechos de entrevistas, de cartas do Oswald de Andrade, defendendo essa pronúncia mais abrasileirada do nome dele. O Oswald de Andrade vai trabalhar, então, com o cubismo dentro da literatura. No livro de vocês, também há exemplos de poemas de Oswald, em que há esse trabalho com a linguagem de um ponto de vista cubista. Primeiro eu vou destacar um poema do Oswald que é um dos meus preferidos, que é o poema Hípica, certo? O poema Hípica é um texto construído com uma linguagem muito cinematográfica. É como se cada verso apresentasse um flash, uma cena que está acontecendo numa determinada situação. O poema traz para a gente um panorama geral em flashes, em cenas de vários acontecimentos, de várias ações
que estão se desenvolvendo em um determinado momento. Então ele fala de cavalos que estão correndo, ele fala de apostadores que estão elaborando as suas apostas para o cavalo vencedor da corrida. Ele fala de outros personagens como moças, como crianças que estão em uma sala específica, a sala dos coquetéis. Ele fala da orquestra. Então, o uso fragmentado da linguagem desse poema vai indicar justamente a recorrência de influências cubistas dentro dessa poesia. Tranquilo? Bom, um outro poema que o livro também aborda, e eu acho que o livro foi muito feliz realmente quando abordou esse poema, chama-se As Gares. Deixa eu só pegar o título, por favor. Chama-se As Quatro Gares. Essa palavra gare para você talvez seja novidade, mas gare significa estação. Então ele vai trabalhar ao longo do poema as 4 estações. Quando nós fazemos uma leitura do texto, vamos perceber que são, na verdade, as 4 estações da vida, de maneira figurada, né? Então, 4 momentos, 4 fases da vida do sujeito, do humano. E aí também o poema é dividido em 4 seções, ou seja, em 4 partes, para segmentar justamente as 4 gares, as 4 fases. Vai ser construído com um mecanismo, com uma estratégia linguística muito semelhante ao poema hípica. Então, uma linguagem fragmentada, o uso bastante marcado, um uso excessivo, inclusive, de imagens, justamente para evocar cenas, demonstrando, indicando um procedimento cubista. Belezinha? Bom, com esses 2 grandes nomes da arte do Brasil, eu encerro essa aula aqui. Espero realmente que você que está em casa tenha aproveitado esse momento. Espero que não tenham ficado outras dúvidas desse conteúdo. No entanto, se houver dúvida, é comum, é normal. Eu espero que você comente, registre sua dúvida ou entre em contato comigo por meio das redes sociais. Não só eu estou disponível, como também toda a equipe CAL está disponível nessa época muito singular do nosso país, para que você não seja prejudicado na sua rotina de estudos. Beleza? Então eu espero ter orientado bem esse conteúdo. Espero que logo a gente se encontre presencialmente, porque eu acho que quando nós falamos no olho, né, a literatura acontece de modo mais feliz. Beleza? Beijo, como diz Marco Aurélio, meu grande exemplo de professor de literatura, não pode encostar a mão na boca, tá certo? Sintam-se cheirados, abraçados à distância. Até outro vídeo ou nas cadeiras aqui do CAL. Belezinha? Até mais.